Você ficou muito impactado quando você começou a ler e ver tanta coisa que você enxergava diferente, ou que você não se via daquela forma, que você Nossa, via que era pecador? Enfim, porque para mim foi um choque. Quando eu vi, total. É um espelho, né? nossa, um espelho. Quando eu comecei a abrir a Bíblia e falar, gente, eu achei que eu era tão boa, eu achei que eu fazia tudo certo, eu achei que eu fazia a vontade de Deus. Quando eu comecei a ver, falei, Senhor, eu pedi um perdão sincero, eu falei, Senhor, me desculpa, porque eu errava tanto por, por não saber Por da não tua saber. vontade, por não conhecer, pela ignorância. E cada dia a gente aprende, porque cada dia eu falo, Senhor, o que, que o Senhor tem para me ensinar hoje? Não para, é um ensino que não Sim, para. E isso, para muitos, isso, quem olha de fora parece, ai, que coisa mais chata, mas isso entusiasma tanto quando a sim, gente ama, não sim, é? sim, total. E as pessoas que olham pra fora dizem que chato, é porque, especialmente essa palavra lei, né? É a lei, as É, escrituras são a lei. Só que quando você ouve lei, você pensa regras que eu preciso seguir. é, Só que a palavra lei, no hebraico, para eles não era regras, era instruções, direcionamento, uhum, um mapa, um guia. sim, E nós, cada um de nós queremos achar um tesouro, né? Chegar nesse lugar que a gente sonha em chegar e tal. Mas a realidade é que nós nem sabemos o que realmente nos vai fazer feliz. E você tem um Deus que criou o universo, que criou sua vida, e esse Deus é bom. Sabe, eu sempre falo assim, Deus, você sabe mais do que eu sei o que me dará prazer. sim, Então, por que não deixar você escolher para mim? sim, Quando eu comecei a ler a palavra, eu comecei a entender isso. Isso aqui não são regras chatas. É direcionamento que Deus está me dando para realmente sentir a alegria, para sim. realmente estar Ter feliz, paz, ter paz, para cumprir o propósito que Ele me deu. ter força quando precisar guerrear, porque não é só Exatamente. uma calmaria, né? E acima de tudo, para eu ter confiança e coragem. Uhum. João fala disso em 1 de João, acho que capítulo 3 ou 2. No final ele diz, eu escrevo essas coisas para que nesse último dia vocês tenham coragem quando Jesus voltar e não venham ser envergonhados. Não venham chegar esse último dia e você querer se esconder. Uhum. E esse tempo que nós temos agora, para ouvir, para ser formados, né? Para Uhum. passar, sair da escravidão, passar pelo processo, Sim, sim, um tempo de dependência onde você precisa sim, falar, Deus, tá difícil, eu não sei o que vai vir amanhã, mas você está me direcionando. E sim. a razão que o povo diz, olha quão doido, as pessoas lá fora, é muito doido porque o Israel falou que chato, Deus nos levando por esse deserto e nós temos que obedecer e tal, mas ele estava levando eles para uma promessa que era tão boa, tão linda. E eles, o que queriam? Voltar para a escravidão. Uhum. Quantas pessoas são assim? Sim. E o que eles não entendem é que Deus está formando eles, está levando eles pelo processo. Eu falo muito sobre processos e promessas. Porque eles tinham a sensação de que ali eles tinham, já sabiam o que ia acontecer, né? Já estavam acostumados com É, aquilo. Muitas vezes a sensação do inesperado, de você não saber o que vai acontecer, faz com que as pessoas se amedrontem para dar total. um passo. Muitas vezes ali na escravidão, eles sabiam quem eram os dominadores, mas eles não conheciam a Deus de fato. Então, o fato de Deus ser um Deus invisível, para muitos, causa É medo, porque difícil. você não tem o domínio sobre aquilo. Sim, Mas quando a gente conhece a palavra e vê que mesmo no invisível, mesmo sem a gente ver, mesmo por muitos momentos sem a gente sentir, Ele está ali, Ele está atuando e o que Ele promete, Ele cumpre. Isso que é nisso que a gente tem que se apegar, para não se total. amedrontar. Totalmente. E Mas você, dá para entender, é né? exatamente isso. Você falou algo chave, não sentir, né? Mesmo quando você não sente. E eu sempre falo disso. Quando eu entrei no meu quarto de guerra, eu falava, Deus, eu já entreguei esses pecados, eu já entreguei. Eu comecei a ouvir muitas histórias, né, de pessoas que tiveram um encontro sobrenatural que sempre, Sim. nossa, a presença de Experiências. Deus hoje estava forte, Você tô falou, não estou sentindo, tá? sentindo nada. E eu falava, Deus, e eu ficava lá, caminhando 2, 3 horas, até o ponto de chorar. E falar, Deus, por que você não se revela para mim? Por que eu não estou sentindo nada? O que eu ainda tenho que eu não entreguei? Será que minha culpa que eu não posso te sentir? Sim. E era assim, assim, assim. E era muita frustração, muitas coisas que eu não entendia até um dia eu cheguei e falei, Deus, sabe, meu relacionamento com o Senhor não é por sentimentos.
é pela tua palavra. Isso é a minha fé. Eu coloco minha fé na sua palavra. Se a sua palavra diz que você está aqui me guiando, eu vou confiar. Eu não vou precisar sentir nada para aceitar essa verdade sobre minha vida. Mas ainda era difícil, porque eu passei 2, 3, 4 anos, 5, sem sentir nada. Sendo levantado como líder de louvor, sendo levantado como alguém para discipular outros e tal, e eu não sabendo o que era sentir a presença de Deus. Mas eu estava apaixonado pela palavra. E eu dizia, Deus, eu confio tanto em você, e eu sei quanto os seus planos são maiores, coisas que eu não entendo. Eu não sei porque eu ainda não senti nada. Mas eu aceito que talvez você está ensinando algo para mim. E ele me trouxe para uma das nações mais sentimentais do mundo. Os maiores artistas do mundo gostam de ir pro Brasil, porque o Brasil se entrega com uma paixão. Cara, você vai para qualquer show de Coldplay, tem pessoas lá chorando, sentindo os arrepios, tem todos esses sentimentos e tal, e muitas igrejas têm sentimentos em movimentos falsos. E eu aprendi muito que não era através de sentimentos, era através da palavra. Da convicção. Convicção, isso é ter fé, né? E eu falei para Deus, eu me rendo a isso. Eu me rendo a isso. E foi aí que talvez vocês ouvem eu falando da palavra e tal e tudo, e vocês falam, nossa, ali deve ter uns momentos assim na presença de Deus, onde se abre o céu e tal, e não é isso. É disciplina. É disciplina. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, o primeiro dia, eu olhei lá pro altar e eu vi o líder de louvor e eu senti algo no meu coração, assim, nossa, eu quero estar liderando pessoas em louvor. E eu me disciplinei. Eu comecei a ler a Bíblia todos os dias, a orar e tal e tudo, mas também entendendo que ia ser só pela graça do Senhor que ia chegar. Então existe um trabalho em conjunto, em entregar tudo que você tem, que nunca será suficiente, e Deus pegar e agora te levantar. E você percebia, apesar de você não sentir a presença dele, você percebia algo mudando, os seus caminhos mudando, porque o Senhor se apresenta assim também. A gente que não sabe entender que às vezes que é a presença dele, mexendo os pauzinhos aqui, abrindo uma porta ali, fechando outra. Eu sempre tinha certeza que ele ouvia quando eu orava, porque eu via respostas. Eu orava por pessoas e eu via a mudança na vida dessa pessoa. Eu orava por chegar em lugares, eu chegava nesses lugares, eu orava por mudanças em mim, eu experimentava e vivia essas mudanças. Então, é perceber Deus em tudo, né? Os detalhes, Deus é detalhista. O meu pastor sempre fala disso. É muito lindo essa pregação eu ouvi quando eu fui viajar com o pastor Cris, né? O tesouro escondido, e que o amado sente prazer em se esconder, para nos provocar a procurar e achar. E é isso, ele se esconde nos detalhes, ele nos dá a opção de procurar ou não procurar, e aqueles que buscam, acharão.